A minha entrevistada de hoje é pioneira. Não é fácil ser a primeira, né? Olha só, a primeira mulher a se tornar campeã do mundo na natação, a primeira a subir ao pódio olímpico e a primeira a entrar para o Hall da Fama. Ela é Poliana Okimoto. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço a disponibilidade. Maravilhoso poder estar aqui falando um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. E que história, né? Eu fui num evento e assisti uma mini palestra da Poliana, ela contando a história dela. É bonito você ver a determinação. O esporte já exige que você tenha força, foco e determinação. Mas às vezes a história da gente, a história pessoal, faz com que a gente faça mais esforço ainda do que já o esporte exige, né? Bom, ela sempre foi, viu? Um fenômeno da natação. Uma atleta campeã em natação agora em águas abertas, bronze nas Olimpíadas Rio 2016, campeã de muitos campeonatos nacionais e internacionais. Mas o fato de você ser pioneira significa, Poliana, que você, quando você foi ganhando as coisas, você não tinha referência de ninguém, não é? Verdade, é. Não é fácil ser pioneira. Eu acredito que é bem difícil, porque a gente busca referência em outros lugares, né? E eu acho que a referência, principalmente nacional, e de uma mulher, a gente não tinha, né? E então os meus ídolos, quando eu comecei a nadar, era o Gustavo Borges, era o Xuxa. Homens, e que não treinavam no Brasil, treinavam nos Estados Unidos. E de mulher, eu tinha referência, era a Janet Evans. Eu era a maior fã dela, ainda sou, né? Que é uma grande mulher. E então a gente buscava, assim, referências mais longe da gente, né? Não era uma coisa muito palpável, né? E imagina na cabeça de uma criança que nasceu na Zona Leste de São Paulo, que treinava numa academia. Será que é possível, né? Será que dá para fazer tudo isso que o pessoal lá fora faz? E na época, né, que eu comecei, não tinha internet, não tinha essa disponibilidade física de Esse estar acesso, nos locais com essas pessoas. Então, foi mais difícil, porque a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que acreditar no nosso sonho. E fazer outras pessoas comprarem nosso sonho também. E aí como foi, até você conquistar esse primeiro, esse ineditismo no caso? Hã, Foi difícil? Você teve porque, houve um tempo em que os atletas, é o que a Paula falou, tinham que ir embora, porque parece que a gente não tinha um treinamento capacitado. Eu não sei o que acontecia aqui com o Brasil e muitas vezes acontece agora, das pessoas realmente, dos atletas terem que ir embora para fazer esse networking, para aprender. Acho importante porque quando você chega numa Olimpíada, você consegue já saber o que o outro está pensando, antes não tinha internet. É. Mas nessa época, para você atingir essa primeira medalha, qual foi o teu maior desafio aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de estrutura. Eu acho que o Ainda Brasil tem, né, ainda Poliana? tem, ainda. E a Incrível. estrutura física mesmo, né? Se a Incrível. gente for parar para pensar assim, na Austrália, nos Estados Unidos, tem uma piscina de 50 metros a cada esquina. Em Verdade. toda escola, em toda universidade tem uma piscina dessa. E tem a piscina cheia de gente nadando e se desenvolvendo. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema mais clubístico, que é mais Tá restrito. restrito, é verdade. Não E dá acesso a todo mundo. não é acesso para todo mundo e, principalmente na natação, aqui no Brasil, ela ainda é elitista, Uhum. né? Não é qualquer um que consegue pagar uma academia Sim. para nadar, ou ir para um clube, ou pagar, né, as viagens para ir para as competições. Então, a gente vai afunilando cada vez mais para a gente conseguir isso, né? E em 2013, quando eu fui campeã mundial, eu treinava num clube aqui em São Paulo, no Clube Espéria, onde eu fiquei sócia do clube. Então eu pagava a mensalidade, paguei Já a para poder joia nadar. para conseguir nadar lá no clube. Pagava minha equipe multidisciplinar. Depois aí veio mais estrutura, mas para conseguir a medalha de ouro, eu pagava a minha equipe multidisciplinar, pagava onde eu nadava. E muitas vezes tive que pagar viagens para eu ir competir, para eu ir me desenvolver, fazer um intercâmbio com outros nadadores. Então, ainda assim, né, a gente tem essas dificuldades. Eu já tinha ido para 2 Jogos Olímpicos, eu era uma nadadora já ponteira, Conceituada. já conceituada no meio, mas mesmo assim ainda tinha que pagar
para onde eu nadava, né? Mas você já sabia que você precisava de uma equipe multidisciplinar, porque não era só nadar. Não é. Não é Se só fosse nadar, só né? nadar, era bem fácil, né? Exige o É, quê? a gente, no último ciclo olímpico, né, que é onde a gente teve mais estrutura, eu tinha psicóloga, eu tinha nutricionista, preparador físico, tinha uma massagista, tinha fisioterapeuta e o meu treinador. Então eram 6 pessoas cuidando 100% de mim e do meu dia. E então era uma equipe grande para um nadador, né? E isso eu consegui fazer e ter de apoio, né, da confederação, do Comitê Olímpico no último ciclo olímpico. Jogos Olímpicos no Brasil, né, em 2016. Então a gente tinha bastante apoio mesmo nessa época. E você teve aqui alguns momentos, né? Alguns episódios que aconteceram, que a gente separou aqui, que marcaram, eu não sei, pode ser que seja um divisor de águas, né? O episódio que aconteceu em Barcelona, na Espanha, que durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em 2013, uma competição, ela saiu da competição com 3 medalhas, né? Prata na maratona aquática de 5 quilômetros, ouro na de 10 quilômetros e bronze na prova de revezamento em equipe. Quando você fez o reconhecimento do percurso, você disse que a água estava com um certo gosto de esgoto, não sei. Isso me chamou a atenção porque aconteceu agora, né, na Olimpíada de Paris, com aqueles nadadores todos pulando lá no Sena e passando mal depois, se sentindo mal, muitos até vomitando. Como foi esse episódio e o que você acha disso quando veio uma coisa nova, assim, para ser testado os nadadores? Em 2013 foi um campeonato mega importante para mim e assim, talvez o campeonato que eu tenha saído ali de uma superação muito grande. Porque em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, eu saí com uma hipotermia, né? Eu não terminei a minha prova, saí lá no 7º quilômetro e saí dali com depressão. Por que você teve hipotermia? A água lá estava 15 graus. Nossa, e não tem uma preparação para isso? Antigamente não podia usar roupa de borracha, hoje em dia pode, eles liberaram, mas lá naquela época não podia. Então era no maiozinho e quem sobreviver, sobreviveu e ganhou a medalha. Mas eu fui retirada da água, né, no 7º quilômetro e eu estava muito bem preparada, foi assim o auge da minha carreira e estava ali cotada como uma das favoritas a ganhar o ouro nessa Olimpíada. E sair dali com essa frustração, com esse peso, né, de nem ter conseguido terminar a prova, de ter sido resgatada. Eu desmaiei, né, no caminho até o hospital, acordei no hospital assustada com o meu treinador, que era meu marido, ainda, é o meu marido, mas não é mais meu treinador. Com ele ali, chorando e tentando me ajudar ali. Então foi um momento muito traumático para mim. Saí dali praticamente tinha parado de nadar, não queria mais fazer isso. Fiquei ali uns 3 meses bem afundada em depressão, não queria sair do quarto, não queria falar com ninguém, não queria mais competir, não queria nadar e não nadei por 3 meses. Porque você tinha se esforçado muito e aí um detalhe que você não esperava, que era a hipotermia, acabou tirando você. Exatamente. E águas abertas é isso, né? A gente está em contato com a natureza. Então tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. E a natureza a gente não consegue Ainda controlar. mais o mar. E ali, uma prova de 15 graus, minha estrutura física não aguentou. E ali no meio do meu sofrimento psicológico e mental, né? Eu comecei a sentir muita falta de nadar. Ficou 3 anos parada? 3 meses. 3 meses 3 ainda, meses. 3 anos, tá. E fiquei ali me corroendo, será que eu volto, será que não volto? E aí teve um dia que simplesmente me deu um clique e eu falei pro meu marido, falei, olha, eu quero voltar a entrar na água. Eu não sei se eu vou voltar a nadar, não sei se eu vou voltar a competir, mas eu quero voltar a nadar. Quero ver como que vai ser. E aí a hora que eu entrei na água, foi uma sensação tão de pertencimento, uma conexão tão grande, sabe? Que na hora ali foi, cara, isso aqui sou eu. Tava sentindo falta, né? É isso que eu preciso para melhorar, para me reerguer. E ali, saindo ali daquele treino, um treininho bem básico, bem para refletir mais do que para treinar, eu falei pro Ricardo, meu treinador / marido, falei, eu vou me dar mais uma chance. Acho que não é justo para tudo que eu já fiz até hoje, eu terminar minha carreira dessa forma. Você mesmo se cobrou, né? Eu mesmo me cobrei.
E aí eu falei, vamos me dar mais uma chance, vamos pro próximo campeonato mundial. Se eu sair de lá vitoriosa, legal, vamos manter mais um ciclo. Se não, a gente acaba ali, mas acaba sabendo que era isso que a gente tinha para dar. E aí a gente começou. Foram 3 meses, né, que eu fiquei parada. E eu tinha ali 6 meses para o campeonato mundial. Que Então, ia ser aonde? em Barcelona. De Barcelona que a gente está falando. Tá. E aí ele falou assim, a gente vai ter que correr muito contra o tempo. E aí, cara, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito esforçada. Tem que ser, né? Tem que ser para isso. É 100% do dia para isso. Só que a impressão que a gente tem quando a gente tá no nosso último jogo, no último ponto, na última prova, em tudo que é o nosso último, parece que a gente sempre dá um pouquinho a mais, sabe? E foi nessa sensação que eu treinei para esse Mundial. Sempre no limite. Sempre no meu limite. Passava sempre do meu limite. Porque na minha cabeça aquele era o minha última chance. E aí eu cheguei lá em Barcelona, fomos treinar para fazer o reconhecimento de prova para os 5 quilômetros, né? Lá eram 3 provas que eu ia nadar, né? Você falou 5 quilômetros, os 10 e depois o revezamento. A prova dos 5 vinha antes. E esse reconhecimento era para a prova dos 5. E quando a gente entrou na água, eu senti o cheiro de esgoto. E Mas então não era mar. Era mar. Era mar, tá. Só que um dia antes tinha tido uma chuva muito forte. Aí fica aquele barro, né? E aí Mistura. disseram que foi isso. Tá. Só que aí, na madrugada, minha prova ia começar, sei lá, 8 horas da manhã. Na madrugada, eu acordei vomitando, com muita diarreia. Vomitando. E ali naquele momento foi um momento que eu só ajoelhei e rezei para Deus me mandar uma intuição, por que estava acontecendo aquilo. Porque, poxa, depois de tudo que eu passei, depois de 3 meses dentro de um quarto fechado, sem querer sair, de repente eu encontro uma motivação para sair da depressão e para voltar a nadar. E aí, no dia da prova, eu tenho essa intoxicação alimentar. Deus estava te testando de novo. Estava me testando de novo o porquê, né? O que eu preciso provar mais. E aí o médico da seleção e o nutricionista da seleção vieram me examinar e tinham me tirado da prova dos 5 quilômetros. Falaram, você não tem condições, está completamente desidratada, não tem energia. Nossa, e é melhor você não nadar. E ali naquele momento, eu falei, poxa, mas, cara, eu mereço nadar, eu mereço estar aqui, esse é o meu lugar, eu conquistei esse lugar. Eu não aceito esse não. Eu não aceito esse não. E eu falei assim, não, eu vou nadar. Eu vou nadar de qualquer jeito, você falou? Eu vou nadar de qualquer jeito. E aí tive que assinar um termo e tal, né, me responsabilizando pela minha saúde, assinei e fui nadar. E na prova dos 5 quilômetros eu fui vice-campeã mundial. Mas você teve que superar muita coisa ou você até esqueceu que você tinha passado mal? Não, eu não esqueci, porque eu estava realmente debilitada, não tinha a energia que eu precisava ter. Mas uma prova de 5 quilômetros era para mim muito rápida, né? Era uma prova de 1 hora e era a prova que eu mais gostava de nadar. Você estava mais tranquila nessa prova? Eu estava mais tranquila, porque a prova que realmente vale tudo é a prova olímpica, que é os 10 quilômetros. Então a prova dos 5 quilômetros sempre era aquela para quebrar o gelo, dar uma aquecida, dar uma aquecidinha. E fui para essa prova desse jeito. E ainda mais que tinha acabado de acontecer tudo isso, né? Eu fui como franca atiradora. E fui mesmo para deixar o meu passado para trás. Deixar o que tinha acontecido na Olimpíada para trás. Você precisava disso, né, Poliana? Eu precisava dessa prova. Não era nenhuma questão de saúde ali, era uma coisa assim, porque você sofreu tanto mentalmente. Fala, pera um pouquinho, se eu parar agora, eu vou voltar lá pro quarto, ficar 3 meses lá de novo, eu não vou suportar. Eu não vou suportar exatamente. Se eu não nadar. E era mais um fator não controlável, né? A intoxicação alimentar. Então, assim, eu não queria desistir ali naquele momento. E aí, quando eu saí da prova, o meu treinador, obviamente, muito feliz por tudo isso, né? Mas eu saí já focada na prova dos 10. E eu nunca fui aquela nadadora que fala, que tem, assim, um grande ego, ou uma grande autoridade, assim, para chegar e dizer, eu vou ganhar amanhã, eu sou fodona. Nunca fui essa pessoa, sabe? Eu sempre fui pé no chão,
tranquila na minha, sempre construindo os meus tijolos, sabendo aonde eu tô pisando. Sem criar muita expectativa. Isso. Dentro daquilo que você se propõe a fazer. Exato. Assim, sabia que tinha condições, mas quando a gente entra no jogo, ali tá todo mundo nas condições, né? Então, quando eu saí da prova dos 5 quilômetros, eu falei ali pro meu treinador, amanhã eu vou ganhar essa prova. Porque era no dia seguinte. Era no dia seguinte. Quer dizer, foi a primeira vez que você falou, depois que eu passei por esses 5 quilômetros, que eu não tive só que nadar, eu tive que enfrentar a minha mente, o meu corpo que estava... Aí agora eu falei, não, agora eu consigo ganhar. Eu, assim, foi uma bagagem muito gigante que me trouxe, né, essa confiança. E aí no dia seguinte eu ganhei a prova dos 10 quilômetros. E aí no dia seguinte você já estava bem, saudável, você já tinha... sabia que você podia ganhar. Eu, assim, não me lembro exatamente se eu estava me sentindo debilitada nos 10, mas acho que não, senão eu me lembraria. Mas eu entrei na prova sabendo que a medalha de ouro era minha. Então eu fiz, assim, a melhor prova da minha vida. As estratégias dentro da prova foram as melhores possíveis. E na maratona aquática, muita coisa acontece. E é uma prova de 2 horas de duração. Nossa, é muito tempo na água. E a gente tá no mar, a gente tá com muita gente nadando junto, então tem muito contato físico. Então a gente tem que ter reflexos e pensamentos muito rápidos, tomadas de decisões muito rápidas. E nessa prova dos 10 quilômetros, a minha tomada de decisão em toda a prova foram as melhores possíveis. Consegui fazer a minha hidratação muito bem, dentro daquilo que a gente já tinha programado com o meu treinador. E o meu final de prova, né, até respondendo se eu estava debilitada ou não, eu acredito que não, acho que eu estava 100% já, porque o meu final de prova foi excelente. E foi isso que eu ganhei, né? Foi no finalzinho de prova, foi na batida de mão. E ter sido a primeira mulher a ganhar um campeonato mundial dentro da natação feminina numa prova olímpica foi crucial, assim, pro crescimento da nossa modalidade, pro crescimento das mulheres na natação. Isso fez, né, com que as outras meninas vissem aquilo, porque tinha muita gente da seleção brasileira de natação, de piscina, assistindo a gente, foram até lá, né, porque era alguns dias antes da prova deles. Então, elas puderam ver que era possível. Né? Então, escutar o hino nacional naquele momento foi muito emocionante. Deve ter vindo tanta coisa, né? Porque, nossa, é uma história, assim, de superação muito grande. Mas eu estava passeando há pouco tempo agora, e eu estava na praia, de repente passou, assim, uma pessoa nadando no mar. É uma coisa tão solitária. Como é que você pode ficar 2 horas nadando dentro das suas estratégias? O que passa? Tudo bem que ali é uma prova. Tem um monte de gente esbarrando, estratégia, decisões. Mas quando você está nadando ali sozinho, o que passa na cabeça? Como é que você trabalha a mente para um esporte tão solitário? Eu acho que é foco. É muito foco. Mas que foco, Poliana? Fica Quando pensando no quê? Uma hora ali dentro. A gente não pensa. Não pensa? Eu brinco, assim, que as minhas melhores provas foram as provas que passaram como se fossem 15 minutos. Parece que eu não pensei. Parece que era uma pessoa lá nadando e parece que eu assisti a prova por cima, assim, sabe? As psicólogas dizem que é o estado de flow, né? Que é onde o atleta realmente procura estar nesse estado, né? E as minhas melhores provas foram dessa forma. Parece que eu estava assistindo tudo de cima e passou num piscar de olhos. Nossa, Poliana, como se você saísse ali, estivesse te assistindo, E é muito engraçado, assim, que tem alguns detalhes que, óbvio, marcam, mas a grande parte da prova, eu nem me lembro o que aconteceu. Porque você vai fazendo, quer dizer, você não sabe se passou 1 hora, se passou 15 minutos, você se concentra no movimento, é isso? Eu não sei explicar. A gente se concentra no agora. Eu acho que é claro que isso é muito treinável. Durante os treinos, eu já fiz treinos de 5 horas, 6 horas na piscina. Já fiz. Direto? Direto. Nossa, então, 5 horas nadando? Já fiz 200 de 100, 2 vezes até. Já fiz 200 de 100, passou de 5 horas. Só eu e meu treinador, numa piscina. Então, se você não tiver muito foco, muita concentração, acaba arriando. E não é o corpo que arria, é a cabeça. Sempre, né? A mente que fala, desiste, pra que você vai ficar aqui?
Para! Pra que isso? Pra que esse esforço? É. Né? Teu corpo já não tá aguentando mais. E durante a prova é a mesma coisa, porque ali tem um esforço físico, que você tá exausto, e tem o contato físico, que na maratona aquática é um contato físico que é forte. Tem as viradas de boia, que ali, se você erra uma braçada, acabou sua prova. Uma abraçada pode mudar o Mudar resultado? tudo, pode. Principalmente se tiver correnteza, como nessa prova em Paris, algumas nadadoras reclamaram que fizeram o contorno de boia errado, principalmente na última volta, e as outras conseguiram abrir e acabou a prova. Então, é uma abraçada que você dá diferente, ou um movimento ali que você faz no meio da prova que você não fez direito, que acaba com sua prova. Então, você tem que estar 100% concentrada no que você está fazendo. E a expertise, né? Eu acho que isso também é uma bagagem que você vai construindo ao longo dos anos. Nos meus primeiros Jogos Olímpicos lá em 2008, eu fiquei em 7º, mas foi um resultado que eu saí de lá falando assim, cara, eu sou completamente uma bebê nesse esporte. Quer dizer, Eu vai não tendo que sei ter o que fazer. experiência, né? Tem que Eu ter só sei experiência. nadar. Faltou Ah, experiência. Porque sempre foi no mar, né? As águas Nas suas abertas sempre. competições, né? Mas eu venho de piscina, né? Então. Eu fiz essa transição de carreira ali para os 20 anos de idade, mais ou menos. Cedo, né? Você fez logo, então. Relativamente cedo. Hoje em dia, as pessoas já conseguem começar na maratona Isso que aquática, eu ia perguntar, desde se já é pequeno. possível já começar na Já maratona aquática. consegue. Antes Por não. causa da Poliana, né? Tudo é possível agora, é por causa da Poliana. Tudo. E vai desenvolvendo, né? Os clubes vão vendo que tem resultado, vão trazendo treinadores as próprias crianças, né? Vão já escolhendo as águas abertas. Então, em 2008, faltou experiência. Aí, 2009, fomos buscar experiência. Então, cada prova é uma prova diferente que vai trazendo toda essa bagagem de experiência para numa prova, num momento como esse, você saber quais as tomadas de decisões que você consegue ter. Quais são as principais habilidades e a forma, talvez mudança de treinamento para passar da piscina para o mar? Exige muito mais do nadador? Exige, eu acho que principalmente na parte de treinamento. O treinamento para as provas de fundo em piscina são bem diferentes do treino para águas abertas. Na águas abertas a gente tem que rodar muito volume, né? Eu cheguei a fazer 100 quilômetros por semana de natação, fora a parte física, fora a fisioterapia. Já o pessoal de fundo em natação já não faz mais esse volume todo. Trabalham mais potência, mais fundamento. Então, o treinamento ele é bem diferente. Mas também a composição física também é diferente, né? Nas provas de piscina, tem um pouco mais de massa magra, tem mais músculo. Já nas águas abertas, uma prova de 10 quilômetros, o músculo pode pesar e não precisar tanto dessa potência do músculo. Então, reduz um pouco de massa magra. Tem que ter ali Então, tem que ter um perfil. Também existe um perfil, mas assim... De biotipo da pessoa para poder nadar águas abertas ou não? Existe, mas assim, não é uma coisa que você fala assim, todo mundo é assim. Porque hoje, por exemplo, né, no último Olimpíada, a holandesa, ela é mais slim, ela é mais forte, mas ela é alta. Enquanto que a Ana Marcela, ela é baixa, só que ela é um pouco maior, assim, de volume. Então, tem nadadoras mais slim, tem as pequenas e tem as gigantes europeias, né? A australiana, por exemplo, também é bem grande. Então, tem diversos. Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente tem mais a diferença de treinamento, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz essa transição, eu senti muito bem, porque eu estava no lugar errado. Na piscina? Não é que eu tive que fazer isso e me adaptar nas águas abertas. Na verdade, eu sempre fui nadadora de águas abertas, nadando em piscina. Eu estava no lugar errado. Mas como que você descobriu isso? Aconteceu alguma coisa que você sabia que você era do mar? Um empurrãozão com meu marido. Meu marido foi nadador, né? A gente se conheceu com ele sendo nadador. E lá em 2005, em 2004, estava passando a Travessia dos Fortes na TV. E a gente se conheceu na Unisanta, lá em Santos. E ele falou... Minha família é de Santos. E ele falou assim, Poliana, liga na Globo, que o ano que vem você vai estar nessa prova. E aí,
Eu assistindo Foi um lá, clique assistindo uma reportagem. assistindo a prova mesmo, porque A prova. antigamente a Travessia dos Fortes passava ao vivo na Globo. E era uma baita exposição para os atletas e tudo mais. E ele falou assim, ó, vai ser bom para você. Só Por que que será que ele falou isso? eu tinha um grande problema, Silvia. Eu morria de medo de nadar no mar. Ah, é que nem eu. E eu nem sou nadadora. E aí eu falei pra ele, não vou nadar no mar. Mar, Não de vou. repente vê um peixe, É, não é? é. Aí ele falou assim, vai sim. Só que aí, né, eu até brinco com ele que eu contei com a memória masculina, né? Que os homens não lembram de nada, né? É. E Ah, aí, que ele ia esquecer que tinha eu falado achei isso. que ele ia Determinação de esquecer. esportista não existe. E aí, o ano seguinte, ele me inscreveu. E estamos lá em Copacabana, um dia antes da prova, para treinar, né? Ali, reconhecimento do percurso. Eu dei 2 braçadas para dentro do mar, voltei 2 chorando. Falei, não tem como, tenho medo, não vou. Voltamos pro hotel e tem o negócio da competitividade, né? Claro. Atleta. A gente está lá, no ambiente de competição. A Travessia dos Fortes reunia tanto os profissionais quanto amadores. Então, de amador, tinha 4.500 pessoas ali para Nossa, competir. quanto amador. E aí, cheguei lá no dia da prova, eu vi aquele mundo de gente para nadar. As minhas adversárias lá se aquecendo, se concentrando. Entrou adrenalina no meu corpo, entrou a competitividade. Falei assim, não, vambora, vou fazer a prova. Nadei a Travessia dos Fortes e ganhei a prova. Nossa, você já ganhou na primeira E aí, tentativa. Aí não dá pra falar, não, peraí, aqui é o meu lugar. eu acho que eu tava com tanto medo que eu saí quicando do mar pra cá, pra cá. É, né? Deixa eu acabar logo aí, vai que algum peixe queria me pegue. acabar logo, exatamente. E aí, saindo da praia, foi anunciado que as águas abertas estariam nos próximos Jogos Olímpicos e próximos Jogos Pan-Americanos. Nossa, coisa de destino, parece cena de filme, né? E aí, o meu marido falou assim, cara, essa é a sua prova. Você nasceu pra isso. E aí, tinha o problema do medo. Falei pra ele, mas eu tenho medo. Aí ele, então, vamos perder o medo. E aí, é sempre né, as superações acontecendo na minha vida, né? E aí, eu tive que superar o medo, fazendo muita prova. As primeiras Pra ter o provas. conhecimento, né? Então, por exemplo, para superar o medo, você precisou fazer muitas vezes para ter um terreno conhecido. Isso. Eu já sei, é que eu não tenho mais medo do que eu conheço. É isso? Exatamente. É quando a gente não conhece, né? A gente tem medo Tem medo do desconhecido. do desconhecido, E aí, chegava nas primeiras provas, péssima, assim, insônia. Eu ficava inteira pipocada. Chegava lá na prova, eu queria nadar junto com um pelotão. E no final, tentava ganhar. Porque eu não queria nadar sozinha, tinha medo. Qualquer coisa que encostava em mim, saía gritando, já queria desistir uma da água prova. viva, quem sabe? E aí, aos poucos, fui melhorando, fui me sentindo mais confiante no mar. E fui vendo que realmente aquilo ali era pra mim. Aí, consegui minha primeira classificação pro Campeonato Mundial. E nesse Campeonato Mundial, eu fui vice-campeã mundial nos 5 e nos 10 quilômetros. Aí, saí dali, o meu marido falou assim, cara, essa é a sua prova. Vamos mudar totalmente o foco. Esquece piscina e vamos começar a fazer as provas de águas abertas. Nossa, mas como é que ele tinha todo esse conhecimento? Ele foi estudar para isso? Porque, primeira, sem referência. De repente ele visualizou uma coisa um pouquinho mais, sei lá, parece meio fora do normal, né? Porque ele não era um técnico, um treinador, perdão, de águas abertas. De repente ele visualizou isso. Exatamente. Como é que você enxerga? Porque é bacana essa história, né? Dele visualizar. Muitas vezes você tem um talento e você nem sabe que você tem. Precisa de alguém olhar e falar, Silvia, você tem esse talento. Poliana, você tem esse talento. É isso aí que você tem que fazer. Foi muito tato dele e intuição, talvez, né? Porque foi muito contraintuitivo para mim ir para a prova de águas abertas. E é a maior ironia da minha vida, né? Ser campeão mundial e medalhista olímpica numa prova que eu tinha medo, que eu não queria inicialmente. E ele foi a pessoa a me motivar e me colocar e dar um empurrãozão mesmo, né? É um pontapé que ele deu para mim. Eu acho que assim, quando ele começou a me dar treino, ele começou pensando em me ajudar. E aí, aos poucos, ele foi vendo que ali tinha muito talento e que tinha muita coisa para se melhorar. E ele viu uma oportunidade. Eu acho que é muito... Para ele também, né? Para ele também. Mas ele viu uma oportunidade numa modalidade que estava começando, que no Brasil praticamente não existia, mas que se a gente conseguisse algum resultado, aí sim a gente conseguiria
construir alguma história. Ele tem uma visão ampla da coisa, né? Não É. sei o que ele faz agora, continua como técnico? Ele é treinador, né? A gente tem uma assessoria esportiva e ele é treinador na assessoria. E por que ele parou? Posso perguntar por que ele Claro. parou de ser seu técnico? Você estava dando tudo certo? Não, quando eu parei de nadar, ele parou junto. Ah, tá bom. É. Ok. E aí eu acho que entra muito a nossa cultura esportiva, né? Que às vezes não permite que outros treinadores entrem dentro do meio, né? Porque ele ficou por muitos anos dando treino para mim e sempre individualmente para mim. E foi um investimento de vida nosso, Claro, né? claro. E foi bom para ambos, né? Mas depois que eu parei de nadar, ele não conseguiu se encaixar no meio. E aí a gente logo abriu o nosso próprio negócio, já que a gente não tem entrada nos principais clubes, vamos abrir o nosso próprio negócio. E a gente abriu a nossa assessoria, né? Que hoje ele que toca como treinador. Eu sou mais a cara da assessoria, e então a gente tem assessoria online e presencial, e ele tá lá em 2 clubes hoje, mas é mais com os atletas amadores do que com os atletas profissionais. Quando você fala o momento que você descobriu uma coisa que era improvável, né? Mar aberto, improvável porque não era o que você queria, e aí você foi e venceu o medo e conquistou. Uma pessoa que está numa profissão, como é que ela faz se ela não tem um Ricardo para ajudar? Muitas vezes você nem sabe o talento que você tem. Como que a pessoa pode visualizar uma oportunidade dentro daquilo que ela faz? Você consegue dar pelo menos uma dica nisso? É difícil, né? Eu acho que primeiro, a gente tem que entender o que a gente gosta de fazer, né? Eu sempre amei nadar. Sempre, assim. Pra mim, a natação sempre foi minha grande paixão. Então, acho que primeira coisa, o que você gosta de fazer, né? E aonde vai te dar dinheiro. Porque não dá pra ser profissional sem receber alguma coisa, né? Então, tentar se encaixar e ver uma oportunidade, né? Aonde tem menos gente trabalhando? Aonde que tá faltando gente? A necessidade, A você diz, né? necessidade Não, do mas estou momento. falando, por exemplo, você jamais imaginou que você tivesse a capacidade de nadar em mar aberto. Você estava ali na piscina e de repente você mesmo falou aqui, eu me encontrei numa prova improvável, porque eu tinha medo do mar. Uhum. Então, isso é uma coisa de oportunidade, é uma coisa de que alguém tem que olhar seu talento. Eu acho que é uma Complicado, né? oportunidade, mas eu acho que é muito ter a coragem de se desafiar num negócio novo. Porque quando a gente tá indo para algo novo, a gente não sabe o que tem lá atrás daquela porta. A gente não sabe o que vai vir, quais são os caminhos. Enquanto que, se eu tivesse escolhido ficar na natação, eu era campeã brasileira, eu era campeã sul-americana, recordista brasileira. Poderia ter ficado ali numa zona de conforto. Mas eu decidi sair da minha zona de conforto, perder o medo, ter a coragem de encarar uma nova modalidade, fazer uma transição de carreira mesmo, para uma nova modalidade. E me dedicar 100% àquilo. Assim, às vezes a gente vai com um pé e deixa o outro. Mas eu fui com os 2 pés para as águas abertas. Eu não olhei para trás. Eu quis 100% ter sucesso naquilo que eu estava fazendo. E isso às vezes é difícil, porque a gente não consegue visualizar. E o esporte, ele é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe se a gente dedicar a nossa vida vai dar certo. Pode não dar. Pode dar e pode ser muito legal. E aí, então, se é uma chance que a gente tem, eu vou lutar pela essa uma chance que eu vou ter. O que o esporte te trouxe? Trouxe tudo, acho, né? Porque eu tô na natação desde os 2 anos, nunca parei. 2? 2 anos. Aprendi a nadar com 2, fui ali com 7 anos no treinamento. Com 13 anos eu já era uma atleta tida como profissional, né? Já recebendo alguma coisa em troca dos meus resultados. Então, foram 20 anos defendendo a seleção brasileira. A natação me trouxe tudo, o esporte me trouxe tudo. Me trouxe a minha capacidade mental, me trouxe a força que eu tenho hoje como pessoa, como mulher. Me trouxe, sim, financeiramente, algo bom e relevante. Me trouxe meus amigos, me trouxe meu marido. E eu acho que me trouxe essa bagagem, né? Essa experiência de vida. Às vezes, quando a gente para pensar e conversar sobre tantas coisas que já aconteceram, né, na minha vida, parece que
Eu falo, cara, eu Foi um sou uma piscar de pessoa olhos. de 80 e tantos anos, sabe? É, uma experiência e tanta coisa, É né? muita coisa que a gente vai ganhando, né? E você luta pelo esporte, né? Você é Luto, engajada no esporte, sim. né? Nesse bastidor. Sim, eu fui vice-presidente da comissão de atletas do COB, né? Entreguei a comissão faz alguns dias, mas além disso, né? Eu acho que assim, a gente é defensor do esporte, né? Seja ele da forma como for. Eu acredito que o esporte amador, ele ajuda o esporte profissional a crescer. E hoje, não como atleta mais amadora do que profissional, né? Eu faço essa ponte entre os atletas amadores e profissionais, tentando trazer inspiração, tentando trazer vontade de estar no esporte, tentando mostrar para as pessoas que é gostoso, que é legal, que é um ambiente que a gente tem muita gente boa, é um ambiente que a gente pode construir amizades. E um ambiente saudável, né? Eu acho que é o estilo de vida do esportista, né? Tentar trazer e mostrar isso para as pessoas. Então, defendendo o esporte sempre, né? Porque, Poliana, eu acompanho muitos anos o esporte, né? Como jornalista esportivo. Eu lembro que lá para trás, uns 30 anos, o Brasil um dia vai ser um país olímpico. Um dia. Aí eu vejo as Olimpíadas, mesmo aqui no Brasil, na França. Eu acho tão poucas medalhas para um Brasil tão grande. Eu fico imaginando quantas Polianas, né, que estão precisando de uma chance, quantas Hortências, quantas Paulas, quantos Gugas. Então, eu tenho uma certa decepção, muitas vezes, com os resultados que a gente tem. Eu acho poucas medalhas. Não acha que é pouca para um Brasil desse tamanho? É pouco, mas se a gente O que for. falta, né, para a gente atingir esse patamar? Eu acho que falta bastante coisa. Eu acho que a cultura brasileira no esporte, ela ainda é muito pequena. Eu acho que precisa mudar toda uma cultura, precisa mudar legislação, precisa mudar os políticos que cuidam do esporte, precisa mudar a nossa estrutura, né? Eu acho que a estrutura clubística, ela já está saturada. Precisa mudar e tentar outras formas de fazer a formação do atleta. Aulas de educação física. Pelo amor Hoje de em Deus, dia. né? Que é na escola que É na muitas vezes abre portas, né? Exatamente. E a natação, por exemplo, não é um caso de ter educação física na escola. São pouquíssimas São poucas escolas de que têm, elite, né, que vai ter a natação. Então, e outra coisa, né? Eu acho que isso entra dentro de cultura, né? Hoje, o Brasil, a maioria das medalhas que traz no esporte são pessoas que vêm de uma vulnerabilidade social, que vêm de um projeto social. Então, olhar para esses projetos, já que são essas as pessoas que estão a fim de levar o esporte a sério, olhar para os projetos sociais, né? Lá nos Estados Unidos, a cultura, falo Estados Unidos porque é a grande potência da natação. Sim. É aquilo que você falou no início da nossa entrevista. Em cada lugar tem uma piscina. Aqui, cada lugar tem um campinho de futebol. Exato, né? exato. Não é Lá tem por campo acaso. de golfe ali, por isso tem tanto golfista bom, porque o que falta é oferecer essa oportunidade, é isso? Não é por acaso. Não é por acaso que o Brasil é bom no futebol, porque toda esquina tem um campinho. Todo lugar a criançada está lá jogando. Já a natação, não. A natação tem que ter toda uma estrutura. E como que a gente ajuda esse atleta lá na base, né? Ele precisa ter uma estrutura mínima lá na base, porque senão é muito difícil de se desenvolver. Você está fazendo, né? Tem agora um trabalho que você está fazendo legal, que é um evento esportivo e ação social de limpar as praias. Como é que é esse trabalho? Travessia com Poliana Okimoto. A Travessia Poliana Okimoto, né, a gente já tem desde 2018 a travessia, são 2 eventos por ano. E a gente traz 2.000 pessoas para nadar junto com a gente a cada Aonde prova. nadam? Uma é em São Sebastião, na praia de Bora Bora, e a outra é em Bertioga. Tá. E ali a gente reúne alguns atletas que se dispõem também, né, a fazer essa limpeza da praia um dia antes. Então a gente tem uma educação sustentável ali, né, um dia antes da prova. A gente com o meu instituto, a gente também traz
A gente faz parceria com alguns projetos sociais, então traz os nadadores que estão iniciando para fazer a travessia. A gente tem uma prova Legal. dentro da travessia, né, que é uma prova de 500 metros, que é para iniciante. Então o iniciante pode levar o professor do lado. Então esse projeto social é legal de trazer as crianças para participarem pela primeira vez. É muito bacana. A travessia foi assim um sonho realizado de transição de carreira mesmo, né? Quando eu parei de nadar, eu falei assim, cara, eu quero ter um evento com o meu nome, quero incentivar as pessoas a começarem as águas abertas, terem oportunidade de entender e a se apaixonar por esse esporte, porque é um esporte que eu me apaixonei, que eu nem imaginava que ia me apaixonar e que hoje eu sou aí uma pessoa que quero trazer mais atletas para dentro das águas abertas. Tem muitas mulheres já Tem muitas competindo? mulheres, Você muitas. abriu portas para muitas mulheres? Sim, e assim, quando a gente vai ver assim, o total de pessoas, né, em provas esportivas, de corrida de rua, no triatlon e tudo mais, a gente vê ali que as mulheres estão um pouquinho abaixo dos homens, né? Sempre, né? Ainda sempre, né? 60 e poucos, 70% de homens e 30% de mulheres, 30 e poucos. E na travessia Poliana Okimoto, a gente tem quase 50%, 50%. Olha, mulherada corajosa, hein? É. Se jogar na água. Isso. Geralmente a mulher é um pouquinho mais medrosa, né? De chegar um bicho, não sei o quê. E eu acho que não é Eu só. tirei isso aí, não tem mais. E não é só isso. Eu acho que a mulher, ela passa por outros estágios, né? Porque existe a exposição do corpo, que às vezes a mulher não tem um pouco mais de vergonha de colocar um biquíni, de colocar um maiô para nadar. Então, a gente tem, né, umas barreiras que os homens às vezes não enfrentam. Mas é um orgulho muito grande para mim dizer que na travessia a gente tá quase igual ali com os homens. Talvez, né, por ter uma pessoa, uma mulher, né, inspirando outras a entrar nas águas abertas. Mas eu fico muito orgulhosa e muito feliz de ter tanta mulher nos meus eventos. Hoje você está feliz com a Poliana, que você é mãe, uma mãezaça. Nossa! Como chama seu filho? Luca. O Luca, Uhum. sem o S. Sem S. Luca. Como é a mãe Poliana, essa transição sua? Porque é uma outra jornada, né? É. Eu tô muito satisfeita com a Poliana mãe, assim, eu me dedico muito ao Luca, acredito em algumas formas de educar, e educo com muito afeto, educo com muito amor, e quando a gente faz as coisas com amor, seja elas na vida profissional ou pessoal, as coisas dão certo. E o Luca, assim, ele é um garotinho muito fofo, muito especial, eu me emociono com algumas coisas que ele faz, com algumas coisas que ele fala. Ele é muito esperto, já tá quase aprendendo a nadar. E outro dia agora, faz 2, 3 dias atrás, recebi uma mensagem de uma mãe, de uma coleguinha dele da escola, mandando para mim, falando assim que o Luca lá na escola acolheu a filha dela, dizendo que a menininha estava chorando, que queria a mamãe e o papai. E o Luca foi lá e abraçou ela, falou, não, tá tudo bem, já já eles estão aqui, eles vão te pegar, já já ele tá aqui, Ai, que lindo. fica bem e tal. E aí, eu fiquei emocionada de ver isso, sabe? Porque eu sempre falo pra ele, você tem que defender as mulheres, não pode bater em ninguém, mas não pode bater nas mulheres. Você tá criando o futuro homem que a gente vai ter aí, né? Uma nova geração que não tem preconceito contra as mulheres, não é Exato. machista, por favor. Exatamente. E aí ele faz isso. Ai, que Sabe, lindo. às vezes a gente acha que tá entrando por um lado e saindo pelo outro. Não, ele tá absorvendo essas coisas. E isso mostra, né, que ele realmente tá absorvendo. Ele tá acolhendo, ele foi lá, abraçou a amiguinha, disse que tava tudo bem, que já já os pais iam vir buscar ela. O que do esporte você quer passar de ensinamento que teu, né? Que você falou que o esporte te ensinou tanto para uma criança, no caso, como seu filho. Disciplina, a lutar pelo que quer. A não ter as coisas de graça, a ser merecedor daquilo que está conquistando. Eu acho que o esporte, ele faz a gente ter o pé no chão. Porque não adianta, você pode ser campeão hoje, mas se você vacilar um pouquinho no seu treino, você não vai ser campeão amanhã. Você tem que ralar tudo de novo, talvez até mais, porque o seu adversário está lá ralando pensando em você. Então, o esporte faz muito isso com a gente, sabe? Faz a gente se sentir humano, sabe? E é isso que eu quero passar pro meu filho. Que ele tem que conquistar as coisas para ele, dele. Cada atleta que eu entrevisto, cada um fez essa transição,
saiu do esporte, parou, né? Tem um momento que tem que parar. E foi ser alguma coisa, ou não ser, ou continuar só nos bastidores. Cada um reagiu de uma forma. Tem gente que caiu em depressão, porque tinha aquela intensidade, né? Alto limite. Tem gente que continua com o atleta dentro até hoje. A Hortência é uma, né? A Hortência, ela tá ali, tá sempre competindo com ela mesma. Como que a Poliana se vê nessa transição? Quando acabou, agora eu não vou mais competir. Como foi para você? Eu me senti aliviada. Porque quando eu decidi parar de nadar, eu decidi por um insight. A natação é minha vida. Eu amo nadar, de verdade, eu amo nadar. Hoje em dia eu nado 3 vezes na semana, pelo menos. E eu queria ter a natação pro resto da minha vida junto comigo. Estar com a natação na minha vida. E eu fui percebendo que eu tava começando a pegar, sabe aquele ranço? Puta, que saco ter que entrar na água, me molhar cabelo. Aí sai da... Cansativo, Eu tava cansada, eu tava exausta. Você já exigiu muito do seu corpo. Né? É. E aí, quando eu tive esse insight, falei, nossa, eu tô desgostando da natação. Cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Porque eu quero ter a natação pro resto da vida, mas não dessa forma. Não competindo. Não competindo, não treinando até o meu último suor, até a última gota. Não, dessa forma não é saudável. E não quero mais isso. E muitos nadadores, eu acho que principalmente com a natação, não sei se outros esportes é assim também, mas muitos nadadores pegam ranço da natação e ficam anos sem entrar na água. O meu marido é um exemplo desse. Sim, não quer saber. Ele não quer saber. Ele faz qualquer esporte menos natação. E eu não queria isso pra mim. Porque eu gosto, eu tenho essa conexão com a água, né? E eu falei assim, não, agora vou parar antes que eu pegue esse ranço maior. Exato, é. Aí eu falei, não, acho que agora é a hora, conquistei tudo que eu queria, tô saindo realizada, tô saindo feliz e quero continuar desse jeito agora de outra forma. E aí veio o Luca, né? E aí veio é outra jornada mais bonita. Agora, a Poliana, vale a pena seguir a Poliana no Instagram, porque ela dá dicas aí de pãozinho sem glúten, entendeu? Tá fazendo aí... A atleta tá aí dentro ainda, né? Tá, não, a atleta cuida, não sai. Né? Atleta não sai. A gente... E a cabeça, né, do atleta... Em todos mentalidade, né? A mentalidade fica, né? Em todos os aspectos nossos, no profissional, no próprio pessoal também, né? A gente acaba tendo a nossa... Eu acho que vocês nunca deixam de ser atleta. Não deixa. De verdade, nunca. Nunca. O esporte, ele faz alguma coisa aí, uma transformação mental muito grande, muito forte. É uma estrutura, é um DNA que tem que ser estudado do atleta. Às vezes é bom, mas às vezes é ruim também. Por quê? Eu acho que o perfeccionismo, ele não é saudável. Ele é cruel com a gente. A gente quer sempre mais, sempre melhor, e a gente não dorme pensando naquilo. E quando é algo concreto como o esporte, ele é maravilhoso, ele é ótimo, porque a gente consegue, né, dar vazão àquilo. Agora, quando já não é, ou depende de outras pessoas para ser perfeito, aí fica mais complicado. No dia a dia fica mais complicado ser perfeito em tudo, né? Não dá. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Faltou alguma coisa que você queira falar? Não, foi maravilhoso. Uma dica só para conselho para quem gostaria de seguir e já começar se jogando nas águas. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é querer, né? Eu digo assim que a gente pode tudo que a gente quer. Quando a gente quer, com vontade, com muita força, a gente consegue tudo. Teve gente que começou a treinar com a gente, tinha que a cada 5 metros parar para pegar na borda. Só que essa pessoa, ela queria muito. E eu falei assim, você quer? Quero. Então você vai vir 3 vezes na semana, você vai treinar pelo menos 1 hora e você não vai faltar por 6 meses. Daqui 6 meses a gente vai te reavaliar. Em 6 meses essa pessoa já estava dando virada e já participou da travessia Poliana Okimoto. Olha. Então eu acho que a gente tem que querer muito quando a gente coloca um objetivo. Tem limite de idade para entrar? Não tem limite, não. Uma pessoa de 50 anos, 60 anos pode começar? Pode. Tem senhorzinhos lá de 80 anos fazendo a nossa prova. Ah, que legal! Só precisa saber nadar primeiro, né? Primeiro tem que aprender a nadar, pessoal, para se jogar nas águas do mar. É, isso aí. Tá bom. Obrigada, viu, Poliana? Obrigada, eu adorei. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima entrevista. Tchau.